irmãos que abrissem suas Bíblias em Lucas, capítulo 10. Nós vamos ler os versículos 5 e 6. E deixe sua Bíblia aberta, porque nós vamos passear pela Bíblia, citando algumas casas que Jesus entrou. Lucas, capítulo 10, do verso 5 ao versos 5 e 6. Lucas 10, versos 5 e 6 diz assim: E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. Nessa passagem, Jesus Cristo ele chama 70 discípulos. E ele envia os discípulos para pregar o evangelho, para curar, para expulsar demônios. E ele fala, olha, no versículo 5, em qualquer casa que você entrar, primeiro você diz, paz seja nessa casa. E se nessa casa tiver algum filho de paz, algum filho de paz, e aí a gente precisa entender o que significa filho de paz, na Bíblia, ou no estilo judeu, no contexto judaico, filho de paz significa uma pessoa que tem a paz. Mas não só uma pessoa que tem a paz, mas uma pessoa que se comporta com paz. Ou seja, filho de paz é uma pessoa que testemunha a paz, uma pessoa pacífica. Filho da maldição, como nós encontramos muitas vezes na Bíblia, é uma pessoa que pratica coisas ruins, uma pessoa que pratica atos pecaminosos. Então Jesus fala, olha, se na casa que você entrar, se tiver um filho de paz, mas não que, olha, se ali tiver paz, se não tiver briga, se não tiver nada, nenhuma contenda, não, é se a pessoa que está ali, que mora ali, se ela for filho da paz, se ela praticar a paz, se ela tiver isso como seu testemunho pessoal, então que a paz esteja, a paz que está sobre ti esteja naquela casa. Mas se não tiver, ela vai voltar para você. Nós vemos aqui Jesus falando para os discípulos, para eles entrarem nas casas. Não é só para visitar, é para entrar na casa. E quando nós olhamos para o ministério de Jesus, nós vemos que Jesus, ele gostava dessa intimidade. Prova disso é que nós vemos várias casas que Jesus entrou. Jesus não queria somente ter um contato superficial com as pessoas que o seguiam, sejam elas discípulos ou apenas multidões na rua. Jesus gostava de ter comunhão com essas pessoas. Jesus gostava de ter intimidade com essas pessoas. A gente tem uma passagem que a mulher com fluxo de sangue toca em Jesus e Jesus para. E os discípulos falam assim, não, mas todo mundo te toca, mestre. Ele fala, não, saiu virtude de mim, quero saber quem me tocou. Jesus gostava, Jesus gosta ainda hoje de ter intimidade com as pessoas, de estar no centro do convívio com as pessoas. Jesus não gosta de um relacionamento superficial, Jesus não gosta de um relacionamento marginal, no sentido de estar à margem. Jesus gosta de um relacionamento profundo, íntimo, comunhão. E nós vemos isso, como eu disse, em todo o ministério de Jesus. O Novo Testamento, como eu falei, cita algumas casas que Jesus entrou. E em cada casa que Jesus entrou, alguma coisa diferente aconteceu. E foi isso em que eu refleti depois que a minha filha falou, não fizemos o culto doméstico. E a minha esposa falou, fomos negligentes. Nós não chamamos, de certa forma, no sentido figurado, essa semana nós não chamamos Jesus para entrar na nossa casa. Qual o efeito que isso causa na nossa vida? Ou que efeito Jesus traz para a nossa família quando ele entra na nossa casa? E é sobre isso que eu queria meditar com os irmãos. Quando nós abrimos em João capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11, nós temos o primeiro milagre de Jesus. João capítulo 2, do verso 1 ao verso 11. Nós encontramos assim. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhe, tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram.
E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória aos seus discípulos que ele amou. É o primeiro milagre de Jesus. Convidaram Jesus para a casa deles, os noivos. Durante a festa acabou o vinho. E a gente sabe muito bem que vinho na Bíblia simboliza também alegria. Imagina uma vida a dois começando sem alegria. Você já foi em algum casamento onde não tinha alegria no casamento? Existem casais que se separam um mês depois de casado. Mas no casamento tem alegria, tem que ter alegria. Eles levaram Jesus para a casa deles. No meio do casamento acabou a alegria. Acabou o vinho. O que Jesus faz? Jesus leva uma alegria para eles. Mas Jesus não leva a mesma alegria que eles tinham. Porque quando o mestre-sala prova o vinho, ele fala: olha, chama o noivo. E ele chega para o noivo e fala assim: eu estou acostumado as pessoas colocarem primeiro o vinho bom e depois o vinho ruim, porque está todo mundo bêbado e já não está sentindo gosto de nada. Mas você deixou o vinho melhor para o final. Ou seja, a alegria que Jesus levou para aquela família, a alegria que Jesus levou para aquele ambiente, era maior ou melhor do que a alegria que já tinha lá antes. Você tem convidado Jesus para trazer alegria para sua casa? Na sua casa está faltando alegria? Não, meu irmão, lá em casa a gente é alegre, lá em casa a gente conta piada, a gente ri. Não, mas eu não estou falando de alegria de sorriso, de piada, não estou falando de alegria, de brincadeira. Essa alegria tinha lá, mas acabou. E vai acabar na sua casa. Irmão, você está jogando praga para minha vida, para minha casa? Não, eu estou falando que vai acabar, porque é passageiro, porque acaba. Mas a verdadeira alegria que Jesus traz quando ele entra na sua casa, essa alegria não acaba. Porque essa alegria não é um estado de estar alegre. Essa alegria é uma característica de ser alegre. Nós, como cristãos, em muitos momentos, nós não estamos alegres, mas nós somos alegres. Num velório, por exemplo. Um crente não fica feliz no velório. Ele não fica alegre no velório. Mas ele é alegre. Ainda mais se souber que o defunto morreu salvo. Por mais triste que você esteja pela perda de um ente querido, mais feliz você está por saber que ele está na glória. E que já garantiu a sua salvação. Que alegria você tem buscado? Uma alegria passageira? Uma alegria que dura uma semana? Uma alegria que dura um mês? Ou você tem buscado a verdadeira alegria? A característica de ser alegre. Essa alegria somente Jesus pode trazer. Às vezes está faltando alegria na sua casa. Convide Jesus para sua casa. Ele levou alegria para aquele casal. Ele vai levar alegria para a sua vida também. Lucas capítulo 4, versículo 38. Lucas capítulo 4, do verso 38 ao verso 41, diz assim: ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão. E a sogra de Simão estava enferma com muita febre. E rogaram-lhe por ela. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre e esta a deixou. E ela levantou-se logo, serviu-os. E ela levantando-se logo, serviu-os. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam. E impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixavam falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Uma outra casa que Jesus entrou foi a casa de Pedro. Casa de Simão, depois chamado Pedro. Jesus entra na casa de Simão, na casa de Pedro, o que ele encontra? A sogra enferma. Jesus prontamente cura aquela mulher. A mulher começa a servir. Só que isso não foi o suficiente, as pessoas souberam o que ele tinha feito. E aí começam a trazer para ele todos os doentes. E o que Jesus faz? Cura todos os doentes.
E aí, não o suficiente, trazem para eles também os endemoniados. E o que Jesus faz? Expulsa os demônios. Está faltando cura na sua casa? Meus irmãos, existem doenças que a gente cura com remédio. Existem doenças que só quem cura é Jesus. Existem problemas espirituais, problemas na alma, problemas dentro de você, que você procura um psicólogo, você procura um terapeuta, você procura um cardiologista, um dermatologista, qualquer médico. E ele cura. Não que Jesus não possa curar, ele cura toda e qualquer doença, mas ele também deu instrução ao homem, intelecto ao homem, para curar a doença através de medicamentos. Mas existem doenças que só Jesus cura. Não há remédio para curar. Não há médico para curar. Na tua casa está precisando de cura? Chama Jesus para a tua casa. Pessoas que estão sempre doentes, pessoas que sempre têm um problema, pessoas que nunca estão boas. Eu conheço uma pessoa assim. Eu conheço a pessoa há 7 anos. Eu nunca falei para a pessoa, e aí, como você está? Você está bem? Ela nunca me respondeu, estou bem, graças a Deus. Está sempre com um problema. Está sempre com uma doença. É uma gripe que não cura. É uma tosse que não passa. Chama Jesus para sua casa, meu irmão. Convida Jesus para entrar na tua casa, meu irmão. Meu Deus. Quando Jesus entra na casa de Pedro, ele não só cura a sogra de Pedro, as pessoas que vinham para ele, mas ele também expulsa demônios, você sabia? Chama Jesus para tua casa, que o demônio vai sair. O demônio tem que sair. Aleluia. Porque a palavra de Deus diz que onde há luz, não há Trevas. não há trevas. Glória a Deus. Onde há luz não há escuridão, uma experiência muito simples de você fazer. Entra num quarto escuro, completamente escuro, ali há trevas. Acende uma luz, por mais fraca que seja, acabou as trevas. Pode estar escuro, mas não em trevas. Na casa que Jesus entra, o demônio sai. Louvado seja o Pai. Glória a Deus. E é interessante que no versículo 41 diz: e também de muitos saíam demônios clamando e dizendo, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Não se conversa com o demônio, tá, meu irmão? Não se relaciona com o demônio. Não se interroga demônio. Demônio se expulsa. Sai em nome de Jesus. Acabou. Amém. Eu vejo muitas pessoas hoje conversando com o demônio, prestando conta para demônio. Demônio não se presta conta. Com Satanás não se relaciona. Você só expulsa. Se você chamar Jesus para sua casa, o mal tem que sair. Na minha casa está o demônio na minha casa, então não está Jesus, sinto te informar. Se o demônio está na sua casa, Jesus não está nela. Porque Jesus e demônio não se habitam, não se coabitam. Onde há luz, não há trevas. Onde há trevas, não há luz. Matemática pura e simples. O demônio pode estar ao redor da sua casa, mas dentro da sua casa, se Jesus estiver lá, ele não entra. Ele não consegue entrar. Os demônios até mesmo adoravam a Deus. Final do versículo 41. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus podia receber a adoração deles, vamos dizer assim, e depois expulsá-los. Mas no final também diz, não os deixava falar. Aleluia. Convide Jesus para morar na sua casa. Convide Jesus para entrar na sua casa. Meu irmão, lá em casa acontecem coisas estranhas. Porta bate, lençol voa, talher cai no chão, gaveta se fecha. O inimigo está furioso na minha vida. Chama Jesus. Se ele está na tua casa, Jesus não está na tua casa. Chama Jesus para tua casa. Ele vai entrar por uma porta e o diabo vai sair pela janela. Aleluia. Porque ele tem que sair. Aleluia. Louvado seja, Pai. Está precisando de cura? Chama Jesus para tua casa. Para de gastar dinheiro com médico.
Não vamos ser negligentes. Mas nós temos na Bíblia o exemplo de uma mulher que há 12 anos sofria de um mal. Gastou todo o seu dinheiro procurando a cura desse mal. Aonde que ela encontrou a cura do mal? Em Jesus. Às vezes você está procurando tratamento alternativo, às vezes está procurando consolo, às vezes está procurando um monte de coisa. Mas Jesus mesmo, que é o único que pode te dar a cura, você não procurou. Jesus mesmo, que é o único que pode curar em definitivo o seu problema, você não chamou para sua casa. Está perdendo tempo. Está perdendo dinheiro. Chama Jesus para sua casa. Jesus entrou na casa de Pedro e ele levou o que a casa de Pedro precisava. Cura, expulsão do demônio. Lucas capítulo 5, do verso 17 ao verso 24. Lucas capítulo 5, do 17 ao 24. E aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, disse Jesus ao paralítico. Jesus disse ao paralítico: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer: Os teus pecados te são perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Jesus estava nessa casa em Cafarnaum. Alguns estudiosos, de acordo com Marcos capítulo 2, versículo 1, dizem que essa casa era do próprio Jesus. Alguns estudiosos dizem. Mas Jesus estava numa casa, a casa estava lotada de gente, mas tinha um paralítico. Vamos entender um pouco qual era a condição de um paralítico na sociedade naquela época. Ele não podia trabalhar, ele era um pedinte, ele era marginalizado, a sua honra destruída. Não tinha compaixão. Uma pessoa completamente marginalizada, uma pessoa completamente largada. Nós vemos vários paralíticos que Jesus curou, várias pessoas, cegos, pessoas que não tinham respeito nenhum pela sociedade. Os amigos desse paralítico não conseguem entrar pela porta, não conseguem entrar pela outra porta. O que eles fazem? Desce pelo teto. Quando colocam um paralítico diante de Jesus, Jesus olha para aquele paralítico e fala assim: Teus pecados te estão perdoados. E no primeiro momento a gente pode falar assim: Mas por que Jesus não curou ele? Por que Jesus perdoou o pecado? Aquele homem precisava de cura. Aquele homem tinha que andar, ele não precisava de perdão de pecado. Engano seu, meu irmão. O que nós mais precisamos na nossa vida é perdão dos pecados. Amém. É verdade. Só que para ter pecado perdoado, tem que ter arrependimento. Arrependimento não é remorso. Não confunda arrependimento com remorso. Arrependimento significa largar e parar de fazer. Remorso é ficar triste, mas fazer de novo. Muitos dentro da igreja sentem remorso, mas não experimentam o verdadeiro arrependimento. Antes de qualquer coisa na sua vida, antes de pedir a Deus qualquer coisa na sua vida, seja ela qual for, peça arrependimento. Peça perdão pelos seus pecados. Meu irmão, mas eu peço a Deus que o Espírito Santo invada a minha vida, que o Espírito Santo habite em mim, que o seu poder seja manifestado através das obras das minhas mãos. Você já pediu arrependimento? Não? Então para de pedir o Espírito Santo. Arrependa do seu pecado. Peça perdão do seu pecado. Depois você volta para o Espírito Santo. Verdade. Primeiro, os pecados dele foram perdoados. Está faltando arrependimento na tua casa? Está faltando perdão na tua casa? Chama Jesus. Ele vai te trazer o verdadeiro arrependimento. Aleluia. Ele vai te trazer o verdadeiro perdão dentro da tua casa.
Aí depois disso, os fariseus falam, mas quem é esse que perdoa pecados? Aí Jesus fala, o que é mais fácil falar? Perdoa o pecado ou levanta e anda? Levanta e anda. Para, gente, levanta e anda. Aleluia. Glória a Deus. Depois que você tem os seus pecados perdoados, o resto, para Jesus é isso aqui. Ó. Não importa o que você precise. Primeiro se preocupe em pedir perdão pelos seus pecados. Primeiro se preocupe em obter perdão dos seus pecados. Depois faz o resto. E o resto, o próprio Jesus diz, ó, no versículo 23, qual é mais fácil? Perdoar os pecados ou dar um novo emprego? Qual é mais fácil? Perdoar os pecados ou trazer o teu filho que está perdido? Qual é mais fácil? Perdoar os pecados ou trazer teu marido? Qual é mais fácil? Perdoar os pecados ou te guardar, ou te cruar, ou te fazer qualquer coisa? Aí a gente falou na casa anterior, curar, médico cura. Mas e perdoar pecado? Quem traz perdão senão aquele que morreu por mim e por você? Os amigos foram levar o paralítico. Não tinham por onde entrar. Por onde que eles entraram? Por cima. Muitas das vezes, ou na maioria das vezes, nós procuramos soluções para a nossa casa, para a nossa família, mas não encontramos. Sabe por quê? Porque olha para a porta, olha para cima. Nosso socorro vem do céu. O perdão do pecado daquele paralítico, a cura daquele paralítico, a restauração na vida daquele paralítico, porque agora ele não era mais um paralítico. Agora ele andava. Agora ele podia trabalhar. Agora ele era digno. Agora a honra dele foi restaurada. Só quando ele veio de cima. Não olhe para o lado. Não procure ajuda do alto, do lado. Procure ajuda do alto. Olha para cima. O salmista diz, de onde me virá o socorro? Vem do alto. O socorro não vem do lado. Do lado vem ajuda. O socorro mesmo vem do alto. Do pastor, do irmão, do presbítero, do diácono vem ajuda. Mas socorro, solução, é só de Deus. O que eu posso fazer é te ajudar em oração. O que eu posso fazer é te ajudar intercedendo. O que eu posso fazer é te ajudar de alguma forma. Mas socorro definitivo, restauração completa, só do alto mesmo. Está precisando de socorro na tua vida? Está precisando de restauração na tua vida? Está precisando voltar a tua dignidade, voltar a tua honra, voltar o teu orgulho? Não no sentido pejorativo, mas o orgulho de você poder falar, não, eu sou um crente, eu sou uma pessoa, eu tenho orgulho da minha vida. Não no sentido pejorativo, não que você seja uma pessoa orgulhosa, mas você poder olhar as pessoas cabeça erguida. Tem muita pessoa, muito crente que olha, tem vergonha de olhar no olho dos irmãos, tem vergonha de olhar no olho das pessoas. Jesus restaura. Chama ele para tua casa. Convida ele para entrar na tua casa. Lucas capítulo 5, versículo 29 ao versículo 32. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo, por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhes, não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Glória a Deus. Tem perdão na tua casa? Marido perdoando mulher, mulher perdoando marido, filho perdoando pai, pai perdoando filho. Às vezes o perdão que falta é você pedir perdão. Às vezes o perdão que falta é você perdoar. Aqui na casa de Levi, Mateus, o autor do Evangelho de Mateus, Levi era cobrador de impostos. Provavelmente, vamos dizer assim, de certa forma, afetava o povo, era injusto com o povo.
Mas ele chama Jesus para ir na casa dele. Sabe o que Jesus faz? Vai na casa dele. Ele queria dar um banquete para Jesus, ele queria dar uma festa para Jesus, para apresentar aos seus amigos. Jesus vai. Às vezes você acha que Jesus só entra na casa do santo. Só que Jesus fala aqui, ó, no versículo 32, eu não vim chamar os justos, eu vim chamar os pecadores. Às vezes você acha que Jesus só entra na casa de quem é santo. Jesus só entra na casa do pastor. Ele é o pastor. Então na casa de Jesus, na casa do pastor, Jesus entra. Não, Jesus entra na casa do pecador também. Principalmente na casa do pecador. Porque o justo não precisa mais de... O são não precisa de cura. Você que está bem de saúde, você vai no médico? Não. Você vai fazer o que no médico? Vai chegar lá, tudo bem, Diego? O que você vai fazer aqui? Não, doutor. Estou bem. Não tenho nada não. Vim só te ver. Só vai no médico quem está doente. Só precisa de médico quem está doente. Jesus não vai isso na casa do santo não, meu irmão. Jesus vai na casa do pecador. Mas, Diego, você não sabe como é que é a minha casa. Minha casa é um pandemônio. Minha casa é... Meu marido não é crente, minha mulher não é crente, meu filho não sei o quê, e lá em casa é terrível. Chama Jesus para tua casa. Jesus entrou na casa de um publicano. E a prova de que isso era uma coisa absurda, que os fariseus e os escribas, eles ficavam, como assim? Jesus vai lá? E Jesus fala, é aqui que eu tenho que estar. São pecadores, precisam de perdão. Está faltando perdão na tua casa? Chama Jesus. Ah, mas eu não tenho que perdoar. Todos nós temos alguma coisa a perdoar. Todos nós temos alguém para pedir perdão. Às vezes é uma coisa grande, às vezes é uma coisa absurda, às vezes é uma coisa impactante. Às vezes é só minha esposa, perdoa. Eu não falei eu te amo hoje. Às vezes é, Maria, me perdoa. Você pediu o ovo frito, eu fiz o ovo cozido. Ah, mas isso é muito bobo. Não, mas são as pequenas coisas. É justamente nas pequenas coisas que o inimigo atua nas nossas vidas. Porque nas grandes, você está vendo. Nas grandes, você protege. Mas e as pequenas? Que vão ruindo? Pega uma madeira, deixa ela sem tratar, e aí vai vir um cupim. Ele começa quebrando a madeira no meio? Não. Ele vai comendo de pouquinho em pouquinho. Chega um ponto que está podre. Não tem mais solução. Tem que jogar fora e comprar outra. Chama Jesus para tua casa. Convida Jesus para tua casa. Aleluia. Levi sabia que não era ninguém, mas ele convidou Jesus para a casa dele mesmo assim. Jesus levou perdão para aquela família. Levou perdão para aquela casa. Lucas capítulo 8, versículo 41. Versículos 41, 42, do 51 ao 56. Lucas capítulo 8, versículos 41 e 42, e depois do 51 ao 56. O 41 e 42 diz assim: E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Versículo 42. Porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. Agora vamos para o 51 até o 56. E entrando em casa, ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam, e ele disse: Não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: Levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe desse de comer. E seus pais ficaram maravilhados. E ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Aqui nós temos Jairo. Jairo estava com Jesus, a filha de Jairo estava doente. Aí Jairo vai e chama Jesus para a casa dele. Aí chega o mensageiro e fala assim: Olha, não adianta mais, a filha já morreu. Não precisa mais. Às vezes você acha que não precisa mais de Jesus na tua vida. Às vezes você acha que não precisa mais de Jesus na tua casa. Nós precisamos todos os dias de Jesus na nossa casa. Eu não preciso de Jesus na minha casa só no domingo.
Eu não preciso de Jesus na minha casa só nas quintas-feiras, que é quando eu faço um culto doméstico. Eu não preciso de Jesus na minha casa somente durante a semana ou só no final de semana. Eu preciso todos os dias. Jesus nunca chega atrasado. Aí no versículo 51 diz assim: e entrando em casa ninguém deixou entrar, senão a Pedro, a Tiago, a João, o pai e a mãe da menina. Tinha um monte de gente ao redor da casa. Mas quando Jesus chegou lá, ele falou: sai todo mundo. Só Pedro, Tiago e João. Só Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina. O resto todo mundo para fora. Muitas das vezes a gente traz todo mundo para dentro da nossa casa. Mas quem tem que estar na nossa casa, a gente deixa do lado de fora. Aí a gente traz para nossa casa somente os curiosos, somente os interesseiros, somente aqueles que não tem nada a ver com o problema, que não iam curar a menina, mas queriam saber o que estava acontecendo. Queriam fofocar o que estava acontecendo. Queriam contar o que estava acontecendo. Mas quem tem que trazer mesmo, a gente deixa do lado de fora. Quem que você tem levado para tua casa? Você tem levado Jesus para sua casa? Ou você tem levado só curioso para tua casa? Só interesseiro para tua casa? É verdade, meu irmão. Porque lá em casa, olho gordo. Não estou falando de olho gordo, não, porque crente não tem olho gordo. Olho gordo tem que comer muita gordura. Crente não tem olho gordo. Só que às vezes você está levando para sua casa pessoas que não frutificam, pessoas que não dizem nada, que não significam nada. Você acha que significam alguma coisa, mas não significam. Leva Jesus para tua casa. Aí Jesus entra na casa, manda todo mundo sair, e diz assim, todos choravam e pranteavam, e ele disse: não chorem, não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Chamaram Jesus para casa. Jesus falou: não, está tranquilo, pode ficar tranquilo, ela não está morta, está dormindo. E riam-se dele. Às vezes você chama a gente para tua casa que debocha do Deus que você serve. Às vezes você chama para tua casa uma pessoa que quando você fala assim, porque Jesus vai me ajudar, a pessoa ri e fala: te ajudar nada. Jesus o quê? Quem que você está levando para tua casa? Quem que você está trazendo para o teu lar? O Jesus que vai ressuscitar a tua filha morta? Ou os amigos que vão rir quando você falar que Jesus vai ressuscitar a tua filha morta? Quem que você está trazendo para a tua casa? Versículo 53. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Duvidaram de Jesus, escarneceram de Jesus, debocharam de Jesus. Mas estava dentro de casa. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina, e seu espírito logo voltou. E seu espírito voltou. E ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados. E ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Para quem você está contando as tuas bênçãos? Está jogando pérola para os porcos? Para quem você está contando as tuas bênçãos? Para quem você está contando o que Deus fez na tua vida? O que Deus faz na sua vida? Para quem você está contando a obra que Jesus opera na tua família? Tem que ter sabedoria até para contar a bênção, meu irmão. Tem que ter sabedoria até para testemunhar. O crente ele deve ser dirigido por Deus em todas as situações. Por menores que sejam. Todas as situações nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Uma coisa maravilhosa. Uma menina estava morta, acabou de ressuscitar. Mas Jesus falou: olha, não conta para ninguém o que aconteceu. Por que Jesus falou isso? Tem um motivo. Às vezes Deus te dá uma bênção, Jesus te abençoa de um jeito, Jesus cura o filho que está morto, você sai com a boca aberta contando para todo mundo. Mas será que é para você contar para todo mundo? Ah, não estou testemunhando do poder de Deus. Testemunhando para quem? Às vezes você está jogando pérola para os porcos. Não está surtindo efeito nenhum. Nem todo testemunho é para ser contado. Nem toda bênção é para ser compartilhada. Peço a orientação do Espírito Santo.
Na casa de Jairo, a filha dele estava morta. E as pessoas achavam que não tinha mais jeito, Jesus não precisava mais ir. Porque Jesus demorou muito. Não existe demora para Jesus. Jesus não trabalha com o tempo como nós trabalhamos com o tempo. O tempo que nós conhecemos não é o tempo que Deus conhece. Não existe tempo para Deus. Ele é o tempo. Para Deus não tem passado, presente e futuro. Para Deus não existe tal coisa como eu estou orando há 20 anos e meu filho ainda não se converteu. Eu estou orando há 30 anos e meu marido ainda não se converteu. Eu estou orando há 40 anos e minha esposa ainda não se converteu. Para Deus não existe esse tipo de coisa. Porque para Deus não existe tempo. Ele é o tempo. Isso significa que Deus ele nunca está atrasado. Jesus nunca está nem atrasado nem adiantado. Ele está sempre no momento certo. Porque para ele não tem tempo. Para ele não vale o tempo. Para a gente vale. Quanto mais tempo a dívida, maior ela fica. Quanto mais tempo na doença, mais grave ela fica. Para Deus, o tempo para ele não interessa. Não faz falta, não faz diferença para ele. Mas na casa de Jairo achavam que Jesus estava atrasado, que Jesus estava demorando. Não. Chama Jesus para tua casa, que vai ser no tempo certo. Ah, mas eu chamo Jesus para minha casa há 20 anos e nada muda. Às vezes vai mudar com 20 anos em um dia. Às vezes vai mudar com 30 anos. Às vezes vai mudar com 50. Às vezes vai mudar no último dia da sua vida. Mas uma coisa eu te garanto, vai mudar. Se ele estiver na tua casa, vai mudar. Não vai mudar no tempo que você quer. Não vai mudar na hora que você quer. Mas vai mudar. Porque tem que mudar. Porque ele é o Filho de Deus. Louvado seja o Deus. Não conte o tempo para Deus. A Bíblia diz para você contar os seus problemas. Não o tempo. Jesus, meu problema é esse. Agora, quanto tempo está o problema? Isso aí é irrelevante. Informação irrelevante. Não conte o tempo para Deus. Conte os problemas. Se já passou, se não tem mais jeito, se alguém falou que não dá, isso aí ignora. Jesus nunca chega atrasado. Sempre que Jesus chega, é na hora. Sempre que Jesus faz, é na hora que tem que fazer. Ele sabe o momento certo, a hora certa de agir na vida de todos nós. Aleluia. Lucas capítulo 10, do versículo 38 ao versículo 42. Lucas 10, do 38 ao 42. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Quando Jesus entrou na casa de Marta e Maria, ele levou a única coisa que mais ninguém podia levar, a sua palavra. Maria entendeu isso, deixou tudo de lado e sentou aos pés de Jesus. Marta, pelo visto, não entendeu e procurou servir a Jesus do que parar para ouvir a Jesus. Você tem levado a palavra de Jesus para sua casa? A palavra de Jesus tem estado na tua casa? Tem, meu irmão. Eu tenho uma Bíblia lá em casa que foi do reverendo, sei lá das quantas, que eu comprei num leilão. Ela é folheada hoje, ela está aberta com o Salmo 91 em cima da minha estante. Não. Você tem um livro aberto. Você não tem a palavra de Jesus na tua casa. A palavra de Jesus precisa estar na tua casa. É a palavra que liberta. É a palavra que convence. É a palavra que salva. É a palavra que edifica.
É a palavra que alimenta. É a Aleluia. palavra que cura. É a Obrigado. palavra que expulsa demônio. Santo É a palavra que traz alegria. É a palavra que traz regozijo. Aleluia. É a palavra que traz obediência. É pela palavra de Jesus. Nós falamos hoje na escola dominical que a Bíblia é a maior profecia a nós revelada, a palavra de Deus. Você tem levado a palavra de Deus para sua casa. Jesus entrou na casa de Marta e Maria e levou a palavra. Aquela casa precisava da palavra de Deus. Então leva a palavra de Deus para sua casa. Prega a palavra de Deus na sua casa. Estude a palavra de Deus na sua casa. Ensine os seus filhos a lerem a palavra de Deus. Fale da palavra de Deus. Mas não como um ato mecânico. Não como uma coisa simbólica. Não como um cumprimento de regra. Porque não adianta, aí é legalismo. Não traz valor. Deus não atua no legalismo. Traga com sinceridade de coração. Largue os afazeres e vai meditar na palavra. E vai ouvir a palavra. É ela quem produz o fruto bom. Você não vai conseguir achar nada na sua vida se não for pela palavra de Deus. A gente vê crente buscando revestimento de poder, buscando, a gente falou no início na escola dominical, buscando profecia, buscando revelação, buscando língua estranha, buscando batismo do Espírito Santo. Tá, mas e a palavra? Ah não, a palavra eu não quero. Estudar a palavra? Não, dá muito trabalho. Culto de doutrina? Não, é muito chato. Uma hora ouvindo o pastor falar? Não, tô fora. Eu quero ir lá, receber minha bênção e vir embora. Tá bom para você isso? Você vir na igreja uma vez por ano para receber a sua bênção e depois ir embora? É isso que você quer? Essa é a vida medíocre que você quer viver? Porque isso é uma vida medíocre. Isso é uma vida cristã miserável. Onde você vai na igreja ou você fala com Deus uma vez por ano. Tem pessoas assim, aqui na nossa igreja, inclusive, que vem só receber o do dia, quando Deus quer dar uma abundância. Aí eu imagino a pessoa chegando para Deus e falando assim: Deus, eu quero assim a porção para essa semana. Aí Deus fala: tá, peraí, vou te dar a porção essa semana, mas eu vou pegar ali dentro. Quando volto, cadê? Foi embora? Mas eu ia dar por ano inteiro. E a pessoa foi embora, pegou só um pouquinho. É só o que precisa para aquele dia? Tá bom? É essa vida rasa, medíocre, miserável que você quer viver. Você acha que Jesus morreu na cruz do Calvário por você. Você acha que Deus olhou para você e enviou o seu único filho para morrer por você. Para você viver uma vida medíocre, miserável, diante de Deus? É para isso que você acha que Jesus morreu? Não é surpresa muitos se desviarem. Se desviaram porque não favoreceram a palavra. Não deram a devida importância para a palavra. Não viveram a palavra. Não praticam a palavra. Não estudam a palavra. Não leem a palavra. A Bíblia diz que a palavra de Deus é a luz. A palavra de Deus é o caminho. Não são os milagres o caminho. É a palavra. Então leve a palavra de Deus para sua casa. Leve Jesus para sua casa e fala: Jesus, eu não quero um milagre, eu quero a tua palavra. Porque pela tua palavra virá um milagre. É verdade. O que a Bíblia diz? O que Jesus diz? Que os sinais seguirão. Não se segue sinal. Os sinais te seguirão. Se você estiver com a palavra. Se você viver a palavra. Chame Jesus para sua casa. Mas coloca uma condição para entrar. Fala: Jesus, só entra aqui em casa com a tua palavra. Eu tenho que aprender a tua palavra. Mas para ouvir. Porque Jesus entrou com a palavra na casa de Marta e Maria. Mas Marta não parou para ouvir. Eu acho interessante quando você falar com algumas pessoas que falam assim: não, eu escuto a Bíblia, audiobook. Você está escutando a Bíblia mesmo? Você está meditando na Bíblia com audiobook? Uma coisa é você ouvir alguém falar a mensagem da Bíblia. Outra coisa é você entender a Bíblia. Se você consegue fazer os seus afazeres, se uma mulher, por exemplo, consegue fazer todo o serviço de casa
ouvindo o audiobook e entender a palavra e meditar na palavra, olha, Deus abençoe a sua vida. Você realmente é único. Já presenciei situações onde a gente estava no estudo bíblico e a pessoa falou assim, não, vai falando aí que eu estou fazendo alguma coisa aqui. Desculpa, está perdendo seu tempo. Ou você faz o que você quer fazer, ou você estuda a Bíblia. Os dois não dá. Você não consegue dividir a sua atenção. Está gastando o seu tempo. Marta estava gastando tempo. Maria não, parou para ouvir. Ah, mas a casa vai ficar suja, vai ficar bagunçada, vai ficar desarrumada. O problema é da casa. Depois dá um jeito. O que eu não posso é perder a palavra. O que eu não posso é desperdiçar a presença de Jesus na minha casa, trazendo a sua palavra. Então chame Jesus para sua casa. Chame a palavra de Jesus para sua casa. Você precisa dela para todas as coisas da sua vida. Somente pela palavra. Glória a Deus. Lucas capítulo 22, versículo 10 ao 14. Lucas capítulo 22, do 10 ao 14, diz assim: E ele lhes disse, eis que quando entraste na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa, o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. Então eles vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegando a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. A gente já encontra um fato interessante aqui, que Jesus fala encontrar um homem, para eles encontrarem um homem carregando água, mas quem carregava água naquela época eram as mulheres, não eram os homens. Então já tem uma coisa diferente nessa passagem. Mas aí ele falou, ó, fala com esse homem, entra na casa, fala que eu quero celebrar a Páscoa e aí tudo vai dar certo. E aí a Bíblia diz que é preparado um cenáculo. O cenáculo naquela época, numa residência judaica, era um quarto grande, mobiliado talvez para um visitante. Era um lugar separado, era um lugar especial, vamos dizer assim, de certa forma. E aquele homem oferece esse local, esse cenáculo, para que Jesus pudesse celebrar a Páscoa. Quando Jesus entra na casa daquele homem, a comunhão. Jesus senta à mesa com os discípulos. Nós temos ali um momento de comunhão. Está faltando comunhão na tua família? Chama Jesus. Como que são as refeições na tua família? É um na mesa, o outro no sofá, o outro no quarto? Ou é tudo junto, em comunhão? Às vezes a gente acha que comunhão é falta de intriga. Não, minha casa tem comunhão. A gente não briga. Eu e meu marido a gente não briga, eu e minha esposa a gente não briga. Meus filhos também são tranquilos, não tem essa gritaria, essa coisa. Não, minha casa é tranquila. Mas isso não significa que tem comunhão na sua casa. Vai estudar na Bíblia o que significa a comunhão. Às vezes a comunhão que falta não é nem dentro da sua casa, mas é da sua casa para com os outros. Temos muitos exemplos. A igreja, então, está repleta de pessoas que não têm comunhão. Tem comunhão em casa, mas não tem comunhão na igreja. Está faltando comunhão. Leva Jesus para a tua casa. Nós temos que ter comunhão uns com os outros. Crente ter comunhão um com o outro não é uma escolha. Não é uma opção. Eu costumo dizer que está no contrato que você assinou. O dia que você entregou a Jesus a sua vida e falou assim, Senhor, agora o Senhor é o Senhor da minha vida. Eu agora sou um cristão. Você assinou um contrato. Nesse contrato está escrito, ainda que com letras pequenas, você precisa ter comunhão. Uma igreja não subsiste sem comunhão. Um crente não existe sem comunhão. Faz parte da natureza cristã ter comunhão. Não só dentro de casa, mas com os irmãos que te rodeiam. Ah, mas ele pensa diferente.
Ah, mas eu gosto de feijão por cima e ela gosta de feijão por baixo. Não interessa. A comunhão é incondicional. A comunhão não é só para aqueles que têm gostos parecidos. Jesus não fala, ame o seu irmão se ele te amar de volta. Ou ame o seu irmão se você se identificar com ele. Ele fala, ame ao próximo como a ti mesmo. É absoluto, não é condicional. Como você quer ter comunhão com a cabeça do corpo se você não tem comunhão com o corpo? Nós somos membros do corpo. Para ter comunhão com a cabeça, tem que ter comunhão com os outros membros. Se você pegar um dedo e cortar fora, ele apodrece e morre. Por isso tem muito crente morto espiritualmente. Por isso tem muito crente zumbi espiritualmente, morto-vivo. Porque cortou fora do corpo, não tem comunhão. Como que vai receber sangue? Como que vai receber vida? Falta comunhão. Chama Jesus para entrar na tua casa, meu irmão. Chama Jesus para entrar na tua casa, meu irmão. Ele leva a comunhão. Aonde Jesus tem comunhão. Aleluia. Ele é a própria comunhão. Não tem como Jesus estar na tua casa e não ter comunhão na tua casa, não ter comunhão na tua família, não ter comunhão no teu casamento, não ter comunhão com os teus filhos, não ter comunhão com a tua igreja. Não tem como. Sinto lhe informar, se não tem comunhão na sua vida, não tem Jesus na sua vida. Não tem, me perdoa, me desculpe, mas não tem. A palavra de Deus me garante isso. Porque, de novo, onde há luz, não há trevas. Então, se não tem comunhão, também não tem Jesus. Chama Jesus para a tua vida. Aleluia. Chama Jesus para o teu lar. Chama Jesus para a tua casa. Chama Jesus para a tua família. Tá difícil o relacionamento com o marido? Chama Jesus. Tá difícil o relacionamento com a esposa? Chama Jesus. Tá difícil o relacionamento com os filhos? Ah, filho adolescente. Ah, é um problema, adolescente. Não, adolescente é bênção, meu irmão. Quem botou essa porcaria de que adolescente é aborrecente foi o inimigo. Adolescente é bênção. Ou você acha que Deus vai criar um ser humano e falar assim, não, do 1 aos 12 é legal. Dos 12 aos 18, corta fora. Dos 18 para cima, não. A Bíblia diz que tudo que Deus criou é perfeito. Aleluia. Então o filho recém-nascido, que chora de madrugada, ele é bênção, meu irmão. Aleluia. O filho de 5 anos, 6 anos, que faz pirraça, é bênção também. O adolescente de 15, que acha que é o dono do mundo, que sabe de tudo, que o pai nunca entende, é bênção também. O jovem que sai, que quebra a cara e que volta arrependido, também é bênção. E o velho ranzinza é bênção também. Aleluia. Se tu pensa diferente, tá faltando comunhão na tua casa. Chama Jesus. Ele leva a comunhão. João capítulo 20, versículo 19 a 23. João 20, do 19 ao 23. E depois do 26 ao 29. João 20, do 19 ao 23, diz assim. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, encerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes, os pecados lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Agora vamos para o versículo 26 ao versículo 29. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-se no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados que não viram e creram. Quando Jesus entra na tua casa, Jesus leva fé.
Aqueles que já têm fé, Jesus leva o Espírito Santo. Aqueles que não têm fé, Jesus leva a fé. Agora eu te pergunto, você tem fé? Todo mundo aqui tem fé? Que tipo de fé você tem? Até onde a tua fé te leva? Até onde a tua fé vai? Você tem fé que Deus pode perdoar pecados? Você tem fé que Deus existe? Tem gente que acha que tem fé, mas não tem fé. Jesus pode levar a fé para a tua casa. Sem fé nós não somos salvos, meu irmão. Lá em Efésios, o apóstolo diz que nós somos salvos por meio da graça. Pela fé por meio da graça. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Até a fé que nós precisamos para sermos salvos não é nossa. É dom de Deus. Você tem fé? Se você não tem fé, chama Jesus para tua casa. Coloca Jesus no meio do teu lar. Convida Jesus para participar da rotina da tua casa. Dedica um momento para Jesus na tua casa. Ele vai levar fé para a sua vida. Ele vai levar fé para a sua família. Nós precisamos de fé. Fé não é só crer que Deus ressuscita. Fé não é só crer que Deus cura. Não. Precisamos de fé para nos arrepender. Precisamos de fé para nós vivermos. Precisamos de fé para levantarmos todos os dias e glorificarmos a Deus com mais oportunidade de servi-lo. Precisamos de fé para sabermos que, meio diante das dificuldades, mesmo no meio dos problemas, o nosso socorro virá do alto. Você precisa de fé. Como que eu acho fé, meu irmão? Chama Jesus para tua casa. Ele vai levar fé. Convida Jesus, fala, Jesus, traz fé para mim. Sabe quando você liga para alguém? Quando a esposa liga para o marido e fala, então, já está na rua? Passa no mercado e traz 2 litros de leite. Faz a mesma coisa com Jesus. Toma o seu joelho, ora e fala assim, Jesus, pode trazer fé para minha casa? Minha fé não está tão grande assim não. Ou eu descobri que eu não tenho fé de verdade. Traz fé para minha casa. Vem para cá hoje. Traz fé. Não vai embora não. Fica comigo. Me dá mais fé. E mais fé. E mais fé. E mais fé. Às vezes está faltando fé na tua casa. Às vezes você acha que o mundo está conspirando contra você. Que as pessoas estão conspirando contra a sua vida. Às vezes você acha que o inimigo está furioso na sua família. Mas o que falta é fé. Simplesmente fé. 2 letras. F-E. Fé. E você acha que é uma coisa mirabolante, que o universo está conspirando, que tal. Não, é fé. Você não tem fé para as coisas acontecerem. Nada acontece na minha vida. Mas você tem fé que elas podem acontecer? Diga, minha vida é a mesma vida há 40 anos. Nada muda na minha vida, nada acontece na minha vida. A minha vida é patética. Mas você tem fé que pode acontecer? Não, veja bem, eu acredito. Não, então estou tendo o que você está precisando, o que você está buscando. Você está recebendo aquilo que você está buscando. Você não tem fé? Chama Jesus. Pede fé. Depois você reclama, se não acontecer. Mas primeiro você pede fé. Por último, Lucas capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10. Lucas capítulo 19, do verso 1 ao verso 10. E a gente encerra a nossa pregação. Lucas capítulo 19, do verso 1 ao verso 10, diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos e era rico, e procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo.
E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Zaqueu queria ver Jesus. E aí na mente humana de Zaqueu, no limitado pensamento de Zaqueu, Zaqueu só queria ver Jesus. Veja bem, ele só queria ver. Ele subiu numa árvore porque ele queria ver Jesus. Às vezes, você vem para a igreja porque você quer ver Jesus. Mas quem disse que Jesus quer ser só visto por você? De novo, essa é a vida medíocre e miserável que você quer viver só vendo Jesus do alto de uma árvore, de longe. É assim que você quer se relacionar com Jesus? Eu estou aqui, Jesus está ali, eu estou assim, ó. Imagina, se eu subir numa árvore, se equilibrando, olhando para Jesus. Então essa é a vida medíocre e miserável que você quer levar. Ver Jesus de longe. Jesus não é para ser visto, meu irmão. Jesus é para ser experimentado. Jesus vira para Zaqueu e fala assim: Zaqueu, hoje eu vou na tua casa. E aí de novo, na casa do pecador e tal, não sei o que, papapá. Aí Zaqueu se levanta e fala assim: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Zaqueu não era ladrão, como algumas pessoas dizem. Zaqueu fala assim: olha, o que eu tenho, metade eu dou para os pobres. E se eu defraudei alguém, não tenho certeza, mas se alguém acha que eu fiz, quadruplicado. Não tem problema. E tem muito crente que fala assim: não, se eu tenho culpa, então eu assumo. Se eu não tenho culpa, aí o problema é do irmão. Zaqueu restituiu quadruplicado se ele tivesse defraudado alguém. Se ele tivesse defraudado alguém. Não era garantido, não era certo. E ele dá quadruplicado, 4 vezes mais. Mas aí eu acho que não, eu tô certo, então o problema é de quem está em volta. Eu fiz a minha parte, lavei minhas mãos. Quem lavou as mãos foi Pilatos. E crucificou Jesus. Crente não lava a mão, não. Crente vai lá e pede perdão. Crente vai lá e se humilha. Crente vai lá e faz sacrifício. Crente vai lá e fala assim: olha, não sei se fiz, mas se fiz, quadruplicado. Eu quero resolver o problema. Eu quero chegar no céu, não me importa como. O que eu tenho que fazer para chegar no céu? Tem que dar metade para os pobres? Eu dou, não tem problema. O que eu preciso fazer para chegar no céu? Quadruplicado para quem eu possa ter defraudado? Não tem problema, quadruplicado. Quando o jovem rico chega para Jesus, Jesus fala para ele dar dinheiro para os pobres, o que ele faz? Vai embora. Com essa atitude de Zaqueu, versículo 9 diz, Jesus diz: hoje veio salvação a essa casa. Zaqueu queria só ver Jesus. No final da história, Jesus entrou na casa dele, ele se converteu e Jesus levou salvação para a vida dele. Aleluia. Jesus levou salvação para aquela casa. Obrigado, Senhor. Está faltando salvação na tua casa? Não, meu irmão, lá em casa, graças a Deus, eu, meu marido, meu filho, minha filha, todo mundo salvo. Será que é salvo mesmo? Você sabe o que é a salvação? Nós passamos aqui quase um ano, 9 meses, 10 meses, 10 meses estudando sobre salvação. Você tem certeza que você sabe o que é a salvação? Vou perguntar de novo. Você sabe o que é a salvação? Nós passamos 10 meses. 10 meses. 40 semanas. Estudando sobre o que é a salvação.
Se você acha que a salvação é só morar no céu, você está completamente enganado. Você já se perguntou se você é salvo? Você já experimentou a salvação? Será que você se converteu? Tem muito crente dentro da igreja que acha que é convertido, mas não é. Diego, eu não sou salvo. O que eu faço? Chama Jesus. Convida Jesus para tua casa. Ele vai levar a salvação para tua vida. Ele levou para a vida de Zaqueu e para a vida de tantos outros que convidaram Jesus para sua casa. Convida Jesus para tua casa. Fala para ele. É o que o nosso pastor diz. Fala, verbaliza, conta. Jesus, eu preciso de salvação. Jesus, eu preciso de conversão. Jesus, eu preciso de mudança. Faz a mudança na minha vida. E ele faz. Mas você precisa falar. Você precisa dizer. Você precisa confessar. O arrependimento começa com confissão. Não adianta esconder. Não vai resolver o problema. Você não vai alcançar a salvação. Chama Jesus para sua casa. Ele vai levar a salvação para sua família. Ele vai levar a salvação para sua casa. Não se contente em ver Jesus, meu irmão. Nós temos muitas pessoas que só se contentam em ver Jesus. Não foi essa a vida que Deus separou para você. Não foi essa a vida que Jesus morreu para você ter. De você só ver Jesus. De você só testemunhar o que Jesus faz. Não! Chama Jesus para a tua casa. Peça salvação para o teu lar, para a tua família. Viva essa salvação. Experimente a vida com Deus. Experimente a vida com Jesus. Porque senão, eu concordo com você, ser crente é chato. Senão, de fato, você viver uma vida cristã, onde você só vê Jesus em cima de uma árvore, é chato, concordo. Não vale a pena. O que você abre mão não compensa o que você recebe. Porque você abre a mão do conforto do sofá para ver Jesus em cima da árvore. Então vive a vida que Jesus te deu. Que Ele morreu para você ter. Aleluia. Chama Jesus para tua família. Louvado seja Deus. Ele traz salvação, meu irmão. Ele traz salvação, meu irmão. Se você soubesse quantos problemas são resolvidos com a salvação. Ah, Diego, mas então quer dizer que eu vou entregar minha vida a Jesus e todos os meus problemas vão se acabar com um passe de mágica? Não. Eu arrisco a dizer que, pelo contrário, eles vão aumentar. Mas você vai ter alguém para colher as tuas lágrimas. Mas você vai ter alguém para te consolar. Mas você vai ter alguém para falar assim, olha só, é passageiro. Aleluia. Fica tranquilo. Louvado seja Deus. Quando tiver muito difícil, Ele te dá um refrigério. Ele te faz um Obrigado, agrado. Deus. Santo e poderoso. Essa é a vida que Jesus morreu para você ter. Não se contenta com o que o mundo te apresenta. Não se contenta com o que Satanás quer te oferecer. Chama Jesus para tua casa. Ele vai trazer salvação para tua família. Aleluia. Para nós encerrarmos, Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Nós temos uma palavra maravilhosa da parte do próprio Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Meu irmão, achei maravilhoso. Eu quero Jesus na minha casa. Como que eu faço? É só abrir a porta. Aleluia. Não precisa fazer mais nada. Você não precisa ligar. Você não precisa mandar um e-mail. Você não precisa agendar um termino. Você não precisa implorar. Você não precisa fazer nada. Ele fala, eis que estou à porta e bato. Jesus está ali, ó, do lado de fora. É só você abrir a porta. Mas ele não vai entrar se você não abrir. Você tem que abrir a porta. Você tem que falar para ele, Jesus, pode entrar. Jesus, você é meu convidado. Louvado seja. Jesus, vem aqui pro meio, ó. Não fica na porta, não. Não fica na varanda, não. Vem pro meio.
Vem para o cenáculo. Vem para a sala. Vem para a mesa. Aleluia. Fica aqui. Não vai embora de noite não, dorme aqui. Olha, tem uma casinha, tem uma cama aqui, ó, dorme aqui. Tem um guarda-roupa aqui, coloca tuas roupas aqui. Ele está à porta e bate. Aleluia. Tudo que nós precisamos fazer é abrir a porta. Abre a porta para Jesus na tua casa. Abre a porta para Jesus na tua família. Abre a porta para Jesus no teu casamento. Abre a porta para Jesus com os teus filhos. Abre a porta para Jesus da tua vida. Não fecha a porta na cara de Jesus. Porque vai chegar um dia que ele não vai estar mais na porta. Hoje, ele ainda está na porta. Mas quando a trombeta soar, ele não vai estar mais na porta. E aí a palavra de Deus diz que a gente vai procurar e não vai achar. Você vai chamar Jesus para a tua casa. E ele não vai. Você vai querer que ele entre. Mas ele não vai estar lá para entrar. Não espere isso acontecer, não. Não espere a coisa degringolar. Não espere a coisa multiplicar. Chama agora. Abre a porta agora. Ele está esperando. Ansioso. É, meu Deus. Ele está esperando. Com tudo que você precisa nas mãos. Aleluia. Ele está esperando com alegria, com cura, com restauração, com perdão, com vida, com palavra, com comunhão, com fé, com salvação, com tudo. Ele está com a bandeja assim, ó, grande, cheia de coisa. Tudo que você precisa. Você só precisa abrir a porta. Então abra a porta da sua casa, abra a porta da sua família, abra a porta do seu casamento, abra a porta com os seus filhos, abra a sua porta da sua vida para Jesus e deixa ele entrar, que ele vai fazer a diferença, ele vai tudo o que você precisa. Aleluia. Que Deus abençoe.